Hoje o programa Transportador vai te levar no trecho. Nós estamos na MT-251 que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. E queremos te mostrar como é que estão as condições da estrada, do acostamento. E olha, nós já começamos mal. Estamos aqui no acostamento e dá para ver a altura da vegetação. Eu tenho 1,58 m e ela está mais alta que eu, inclusive tampando as placas de sinalização. Nós andamos mais alguns quilômetros e nos deparamos com um desvio. Até existem placas aqui no acostamento indicando o trabalho, mas elas estão cobertas pela vegetação. Esse trecho aqui está interditado e nós percebemos que eles estão fazendo melhorias na pista. Mas para desviar, os motoristas precisam pegar essa estradinha de terra aqui, logo ao lado. No trajeto, a falta de manutenção e poda das árvores também preocupa. Os galhos começaram a se unir, formando uma espécie de túnel verde, que atrapalha a visão dos motoristas. Quando chove, a situação piora. Os troncos pesados caem na pista. De forma geral, a estrada e os acostamentos estão em bom estado de conservação. E se vocês acreditam que a vegetação é o maior vilão da BR-251, estão enganados. O maior perigo aos condutores dessa estrada são os desmoronamentos das pedras aqui no paredão da Chapada, próximo ao Portão do Inferno. A situação é essa: rochas muito grandes caem a todo tempo do paredão, trazendo perigo a quem transita por aqui. Conversamos com um especialista sobre o risco de desabamentos mais intensos e quais medidas devem ser tomadas para evitar uma tragédia. O risco ele acontece devido a um processo natural. Então, quando nós falamos dessas questões geológicas, né, o risco geológico está imbuído em qualquer dessas características. Agora, se isso vai acontecer imediatamente ou daqui a alguns anos, né, precisa-se de estudos mais detalhados, o que está sendo monitorado, mas não executado. Então há uma necessidade muito grande, né, do poder público, tanto municipal quanto estadual, e das esferas de pesquisa e ensino do Estado, né, promoverem esse tipo de levantamento. Então, o mapeamento do risco geológico, é muito necessário, né? Não só para essa área do Portão do Inferno, como também na Serra do Ricardo Franco, entre outros pontos que tem um turismo muito elevado, um ecoturismo muito praticado, né? E que há essa necessidade de conhecimento. Então, o que falta, na verdade, é um mapeamento um pouco mais detalhado, né? Um emprego de recurso tanto financeiro quanto humano, né? Nesses pontos. Então, o que eu sempre pontuo há um risco? Obviamente há um risco, né? Agora, se isso vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, só através desse tipo de levantamento, né, com os profissionais, que nós temos muito bons profissionais aqui no estado, poderá ser afirmado, de fato, se, quando e de que forma isso vai ocorrer, né? Mas o problema maior é esse: estudos ainda não foram feitos. Nem no Portão do Inferno, né, nem em outras áreas também do município de Chapada dos Guimarães, entre outros pontos no estado de Mato Grosso. O que se tem é um levantamento ainda muito genérico, né, numa escala assim, com pouco riqueza de detalhes. Então, o que nós defendemos enquanto instituição de pesquisa, né, é que se empregue tanto o recurso financeiro quanto humano para esse tipo de levantamento, né? Que o risco geológico ele tem algumas classes. Então, você tem locais de alto risco, médio risco, baixo risco. Tendo esse tipo de levantamento com tanto detalhe, é muito mais aplicável e eficaz você destinar recurso financeiro e humano para áreas de alto risco. Então, o monitoramento, o acompanhamento, ele fica muito mais viável, né? Nós estamos lidando, né, com áreas de arenito. Então, aquela região da Chapada dos Guimarães, especificamente ali no Portão do Inferno, é uma área de encontro de dois arenitos, né? O Furnas e o Botucatu. Então, o arenito é uma rocha com uma parte de erosão um pouco mais acelerada, né? Então, a consistência desse tipo de rocha produz um aceleramento erosivo, o que não impede, por exemplo, de outras áreas que têm um outro tipo de rocha sofrerem erosões mais rápidas.
Quando eu falo em questões de erosão, é um processo natural, né? A dinâmica terrestre ela faz com que nós tenhamos esses processos erosivos naturais. O que acontece ali, e aí é uma coisa que se tem cuidado mesmo, é que é um ponto de estrangulamento do trânsito. Então, para chegar em Chapada dos Guimarães, né, todo o fluxo de trânsito passa por aquela região. Obviamente, isso gera um certo risco, né, uma elevação do risco e também uma forma temerosa das pessoas de passarem num ponto de fragilidade. Agora, a erosão ela vai acontecer tendo monitoramento ou não, né? Então, esse que é um ponto importante. A questão do monitoramento ele é muito mais eficaz para prevenção, né, do que propriamente para evitar. Não vai evitar, como aconteceu em Capitólio, que é um processo erosivo também, muito diferente do nosso aqui, né? Lá nós estamos falando de uma massa de rocha que está pressionada por um grande volume de água. Aqui no nosso caso é mais uma erosão eólica e intempérica também de chuva, vento. Infelizmente o Brasil, ele, de modo geral, né, ele toma iniciativas posteriores a grandes eventos catastróficos, né? Foi em Brumadinho, Mariana, agora em Capitólio, né? Infelizmente Minas Gerais e a Bahia, por exemplo, agora vem sofrendo muito com isso, né? Então nós tomamos medidas a partir de algum evento catastrófico, então que coloque vidas humanas em risco. Dessa forma, né, é muito necessário que o monitoramento seja feito, né? É vital, enquanto mais a gente puder evitar mortes, né, melhor é. A área de risco foi demarcada com uma faixa de delimitação, então, condutores, cuidado ao passarem por lá. Finalmente, chegamos à Chapada dos Guimarães. Foram 60 quilômetros de estrada boa, bom acostamento. E qual será o próximo destino do programa Transportador? Para onde vamos em seguida? Aguarde! Em breve voltamos com No Trecho.